de novos convertidos permanece aqui no salão. Nós estamos no estudo sobre a volta de Jesus. Glória ao nosso Deus. Senhor amado, opera, meu Deus, em nome de Jesus. Opera, Senhor amado, na igreja. Opera, meu Deus, em cada um. Deus de poder, Deus de graça. Glorificado seja o nome do Senhor. Derrama unção, meu Deus. Derrama poder. Fala, Senhor amado, com cada um. Edifica, meu Deus, a tua igreja. Liberta no poder da palavra de Deus. Senhor amado, nós queremos mais de Ti. Queremos mais do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, continuamos o estudo sobre a volta de Jesus. Fala para o meu lado assim: se prepare. Se prepare mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós começamos quinta passada e nós vimos os textos que falam sobre a volta de Jesus, mas nós demos preferência, só lemos textos que falam especificamente sobre o arrebatamento da igreja. Lembre-se disso, a palavra do Senhor fala sobre a volta de Jesus, mas fala em textos que acabam abrangendo mais de um evento, mais de um acontecimento. Este evento, a volta de Jesus, acontece em várias etapas. Os crentes são arrebatados primeiro. Os crentes serão levados daqui. Nós podemos começar hoje com Lucas 17, texto que nós não lemos quinta passada. Lucas 17. Lucas 17, eu vou começar a partir do 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado, o outro deixado. Duas estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Diga glória a Jesus. Apesar do texto de Lucas 17 falar em grande parte sobre a segunda vinda de Jesus, que é um outro evento, depois que a igreja foi arrebatada, no final deste capítulo Jesus acaba fazendo referência ao arrebatamento, quando diz que um será tomado e o outro será deixado. Irmãos, Jesus arrebatar pessoas e levá-las para o céu, irmãos, isso não é novidade, porque isso já aconteceu. Gênesis 5 diz, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Deus levou Enoque com o corpo e tudo para o céu. 2 Reis capítulo 2 fala da trasladação de Elias. Elias, veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, separou Elias de Eliseu, e Elias foi para o céu em um redemoinho. Então foi um arrebatamento, assim como vai ser o arrebatamento da igreja. Apocalipse 13 também fala das duas testemunhas do Apocalipse, que também serão arrebatadas pelo Senhor. Atos capítulo 8 fala de Filipe, diácono que tornou-se evangelista na cidade de Samaria. Ele estava pregando quando o anjo lhe disse para ir para a estrada deserta que descia de Jerusalém para Gaza. E quando ele foi lá, ele pregou o evangelho para o tesoureiro da rainha da Etiópia. E o Senhor o trasladou deste lugar para Azoto, a muitos quilômetros dali. Então, irmãos, existe isso de trasladação de uma pessoa com corpo e tudo. Cá entre nós, até o diabo faz isso. Porque Mateus 4 diz que na tentação de Jesus no deserto, o diabo também levou Jesus com corpo e tudo para o pináculo do templo e para um alto monte. Então existe esse evento espiritual de arrebatamento. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam achando assim, isso muito fantástico. Não é fantástico, é real, é absolutamente verossímil. Diga glória a Deus. Fala para o mundo lá do Jesus vai arrebatar sua igreja.
Glorificado seja o nome do Senhor. Agradecido seja Deus. Então, irmãos, vamos continuar lendo mais alguns versículos que nos esclarecem, versículos estes sobre o arrebatamento da igreja. Tito 2,13. Ou melhor, vamos começar, 2 Timóteo 4,8. 2 Timóteo 4,8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Jesus. Deus quer pessoas que amem a sua vinda. Para amar a vinda de Jesus é necessário viver em espírito, pensar nas coisas que são de cima. É necessário não se envolver com as coisas desta terra. É necessário crer no evangelho do reino de Deus, não do reino da terra. Irmãos, tem tanta igreja evangélica por aí pregando prosperidade na terra, que os crentes estão muito mais terrenos do que celestiais. E quando Jesus vier arrebatar a igreja, eles ficam aí, como a mulher de Ló. Nós lemos o versículo, Lucas 17:32. Lembrava da mulher de Ló? Estava tão apegada com Sodoma que ficou para trás. Então, irmãos, amar a vinda do Senhor. Fala isso para o irmão do lado. Amar a vinda do Senhor. Tito 2,13. É o livro da frente. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto também fala do arrebatamento da igreja, porque é um texto dirigido aos crentes, o aparecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o livro de Hebreus. Você está em Tito, daí vem Filemão, que é um capítulo só, já vem o livro de Hebreus. Hebreus 9:28. Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Olha como diz o versículo: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Talvez você não entenda essa expressão, sem pecado. Meu amado, Jesus sempre foi sem pecado. Esse versículo só significa o seguinte: desta vez Jesus não vai vir para resolver pecado de ninguém. A primeira vez, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vinda de Jesus foi para remover o pecado da terra. A segunda vez é sem problema do pecado, porque esse já foi resolvido. É para os que andam em santificação diante da sua presença. E diz ali, aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28 fala do arrebatamento, porque fala da vinda de Jesus só para os que o esperam. Fala para o mundo do lado, fique esperando. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 1:7. Quinta-feira passada nós já lemos Tiago 5, de 7 a 9. Agora nós vamos para 1 Pedro 1:7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Revelação de Jesus Cristo é o dia do arrebatamento da igreja, em que Jesus vem buscar a sua igreja. Esse versículo diz que Jesus vem buscar os que têm fé. Os que têm uma fé que foi provada, que foi lapidada, aquilatada, valorizada pelo Senhor. Fala para o irmão do lado, toda fé tem que ser provada. Só que a prova da fé, meu amado irmão, é sempre em circunstâncias adversas, sempre na fornalha da aflição. Então, meu amado, quando acontecem coisas desagradáveis na tua vida, permaneça no Senhor, não renegue a fé. Diga glória a Jesus. Não abra a tua boca em murmuração.
A palavra do Senhor diz que Jó sofreu tudo aquilo e não pecou com a sua boca, diz lá Jó, capítulo 1. Aconteça o que acontecer, dê glória a Deus, em tudo atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos, 2 Coríntios capítulo 4. Diga glória a Jesus, fala para o mundo do lado, dê sempre glória a Deus. A fé tem que ser provada. Aconteceu coisa desagradável, perdeu todos os bens, perdeu o emprego, descobriu que está com câncer, morreu alguém da família, os pais se divorciaram, morreu um filho. Irmãos, eu só estou pensando em coisa bem desagradável. O marido te largou, a mulher te largou. Fique firme com Jesus, isso é prova. Agora é a hora que será visto se você é crente ou não. Fala para o mundo do lado, é prova, é prova. É nessa hora que se vê que a pessoa é crente. Irmãos, essa é a diferença entre o crente e o não crente. Acontece tudo com todos. Diga glória a Deus. Crente também bate o carro, crente também fica doente, crente também tem câncer, crente também perde gente da família, crente também, o outro pode se divorciar. Gente, pode acontecer tudo isso, coisas muito desagradáveis. Só que o mundano se afunda em todo o mal, em todo o pecado, em todo o desespero. O crente espera em Deus, o crente confia no Senhor. E outra, crente de verdade dá glória a Deus em tudo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Daí você pode pensar assim, é fácil falar, né, pastor? Meu amado, está escrito, Jó perdeu 10 filhos, 10. Morreram os 10 e não ressuscitaram, morreram para sempre. E ele não maldisse ao Senhor, pelo contrário, deu glória a Deus. Então fala para um lado assim, dê glória a Deus. É prova, a fé tem que ser provada. Só vai subir no arrebatamento da igreja quem passou na prova da fé. Diga glória a Jesus. A palavra do semeador fala daqueles, que quando vem a tribulação e a angústia, a perseguição por causa da palavra, eles logo se ofendem. Então, meu amado, passe na prova. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem momentos muito difíceis na vida do crente, mas o Senhor está conosco em todas as horas. Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não se esqueça, Apocalipse 21, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Salmo 55, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmo 112, na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Confie no Senhor. Fala para um lado assim, confie no Senhor. O livro de Salmo diz que Deus não consente que os nossos pés resvalem. Pés resvalar quer dizer uma personalidade que não suporta as situações difíceis da vida. Deus não consente com isso. Tem que suportar. Confia no Senhor. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 5,4. 1 Pedro 5,4. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse versículo, 1 Pedro 5,4, é específico para pastores e presbíteros. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Quando aparecer o sumo pastor é Jesus. Na verdade, o único pastor de verdade mesmo é Jesus. João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Todos os outros são subpastores, para dizer a verdade. Diga glória a Deus. Quando no arrebatamento da igreja, todos os pastores devolverão para Jesus o ofício pastoral e haverá um só rebanho e um só pastor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Isso está escrito em Efésios 4. Um só rebanho e um só pastor. Diga glória a Jesus.
Irmãos, a palavra do Senhor diz lá, 1 Timóteo 5, os presbíteros sejam dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Sabe o que significa isso? Deus levanta vários servos seus em cada congregação local. Eu já falei isso para os irmãos. Sempre que a Bíblia fala de pastores, sempre no plural. Sempre que a Bíblia falar pastor no singular, está se referindo a Jesus. Diga glória a Deus. Sempre, pode olhar no Novo Testamento, pastores, sempre no plural. Quer dizer, em qualquer congregação tem que ser mais de um. Por quê? Ninguém consegue acumular sozinho esta função, só Jesus. Diga glória a Deus. Na igreja tem que ter pastores, presbíteros, sempre no plural, porque cada um trabalha em uma determinada área. Esse versículo que eu citei, de 1 Timóteo 5, fala os que trabalham na palavra e na doutrina. Romanos 12 fala dos que trabalham na administração, fala dos que presidem. Diga glória a Jesus, são tarefas mais administrativas. Então, irmãos, tem que ter essa divisão de trabalho na igreja. Isso é de Deus. Diga glória a Jesus. Por isso que eu falei para os irmãos, graças a Deus o Senhor já tem trabalhado nesta igreja, tem trabalhado bastante. Mas, irmãos, uma coisa que o Senhor quer desfazer por completo é qualquer idolatria, qualquer tipo de idolatria. Crente não pode ter pregador preferido, nem cantor preferido, nem instrumentista preferido. Não tem isso, porque tudo isso vira idolatria. Preferido nosso é só Jesus. Jesus é o meu preferido. Diga glória a Deus. Fala isso para um lado, Jesus é o meu preferido. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Porque quando Jesus vier, tudo volta para Ele. Todos os dons. Diz lá em Efésios 4, levando o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Quando Jesus voltar, todos os dons voltam para Ele. Todos os dons de eloquência, de sabedoria na palavra, de conhecimento sobrenatural, todos os dons do Espírito Santo, tudo volta para Jesus. Ele que deu tudo isso. Diga glória a Jesus. E diz lá em Apocalipse 4 que eternamente os 24 anciãos lançam suas coroas perante o que está sentado no trono e o Cordeiro. Os 24 anciãos, quase todos os comentaristas bíblicos concordam que dizem sobre a igreja. Na igreja, irmãos, na eternidade nós vamos ficar para sempre dizendo a Deus toda a glória. Diga glória a Jesus. Se nós fizemos alguma coisa aqui na terra com os dons que o Senhor nos deu, a Deus toda a glória. Ainda hoje eu li Lucas 17:10. Quando fizermos tudo o que nos foi mandado, devemos dizer, somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos ter feito. A Jesus toda a glória. Diga glória a Jesus. Irmão, se um pregador eloquente, com a sua eloquência, o seu fervor, consegue ganhar muitas pessoas para Jesus, glória a Jesus. Sabe por quê? Quem deu a eloquência para ele foi Jesus. Tiago 1,17, do alto vem a boa dádiva e o dom perfeito. Se um cantor com a sua voz, com a sua harmonia, consegue ganhar vidas para Jesus, bom para Jesus, porque quem deu a voz bonita foi Jesus também. Diga glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Vamos lá para 1 João capítulo 2. Estamos falando sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Vai acontecer a qualquer instante. Pastor, eu estou ouvindo isso desde que eu sou criança. Um dia, minha filha, você vai parar de ouvir isso. Se você não tomar jeito, você vai ficar aqui na terra, você nunca mais vai ouvir falar sobre arrebatamento. Quem falava sobre isso já foi arrebatado. Diga glória a Deus. Pode ser a qualquer momento. Já pensou? Gente chegando para o culto quinta-feira, chegou até às 19h30 para a oração. Chega aqui, não tem ninguém. Ué, cadê? Cadê esse povo? Está ninguém aqui? Misericórdia, já foram.
Fala assim, misericórdia. Daí você vai conhecer em pessoa o anticristo. Pode até pedir um autógrafo para ele. Fala assim, misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz em 2 Tessalonicenses 2, o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então será revelado o iníquo. Há um que o detém até que do meio seja tirado. Também quase todos os comentaristas concordam que quem restringe a operação do espírito do anticristo na terra é o Espírito Santo, que lógico é o Espírito de Cristo. Diga glória a Jesus. Não é muito difícil chegar a essa conclusão. É uma batalha espiritual. O Espírito Santo obviamente tem mais poder do que o espírito do anticristo. Então, enquanto o Espírito Santo está na terra, onde está o Espírito Santo na terra? Em você. Fala para nós assim, em você. Somos templo do Espírito Santo. Quando cessar a dispensação da igreja, sobe a igreja, sobe o templo do Espírito Santo e volta a ser a dispensação de Deus para o mundo, à semelhança do que era no Velho Testamento. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o anticristo na verdade só vai se manifestar ao mundo como anticristo depois que a igreja for arrancada daqui. Irmãos, é importantíssimo isso. A igreja na terra, mesmo com todas as suas falhas e deficiências, é instrumento de Deus para refrear o pecado, é instrumento de Deus para refrear a obra do diabo. Diga glória a Jesus, porque nós somos falhos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa, e o poder de Deus impede o pecado. Irmãos, o que significa isso? Você que é crente, mesmo que o teu testemunho no teu ambiente de serviço, mesmo que você ache fraco, você se esforça, e mesmo assim você acha que não testemunha contento, mesmo assim, meu amado irmão, Deus opera através da tua vida naquele lugar, e muita coisa Deus já impediu ali por tua causa. Diga glória a Deus. Irmãos, quanta coisa Deus faz por causa dos crentes, por causa da unção do Senhor que está em nós. Louvado seja Deus. 1 João 2,28, vamos ver? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabeis que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Glorificado seja Deus. Para que não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Este versículo fala especificamente do arrebatamento da igreja. O que significa isso? Ser confundido por Jesus na sua vinda. Nós já falamos para os irmãos sobre o tribunal de Cristo. Os crentes vão ser julgados em um momento específico, em um lugar específico. Tudo que nós fizemos para Jesus vai ser julgado, pesado e avaliado. Lembre-se que Deus tem balanças, aquilo que Deus disse lá em Daniel 5, pesado foste na balança. Diga glória a Jesus. Não ser confundido, o que significa isso? Irmãos, tem gente que vai subir no arrebatamento, é salvo, porque tribunal de Cristo não é julgamento para salvação, só vai estar lá quem é salvo, é julgamento para galardão. Galardão é troféu, é prêmio de Deus para os salvos. Diga glória a Jesus. Sempre falamos isso com os irmãos, mas tem que ser repetido. Não vem com essa história assim, pastor, eu nem estou pensando em galardão. Então você não é crente, então você é uma coisa nesse mundo. Mas em misericórdia, não está pensando em galardão no céu, é porque está pensando nas coisas da terra. É porque está querendo carro, está querendo dinheiro, está querendo viajar, está querendo passear, está querendo qualquer coisa na terra, né? Porque quem não busca tesouro no céu, está buscando tesouro na terra. Tem que pensar em galardão? Sim. Fala para nós assim, tem que pensar em galardão. Olha o que Paulo dizia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Já lemos o versículo. Diga glória a Deus.
olhando para Jesus, Hebreus 12:2, Filipenses 3, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo visava exatamente o prêmio. Aliás, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, e assim vos será amplamente garantida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira de nós confirmarmos que vamos subir no arrebatamento mesmo, é trabalhando mais para Jesus, e é querendo cada vez mais galardão. Diga glória a Jesus. Tem que ficar cada vez mais firme. Quem é justo, faça justiça ainda. Apocalipse 22, já trabalhou muito para Jesus? Trabalha mais ainda. Tem que garantir. Fala para nós assim, tem que garantir. Garantir mesmo. Diga glória a Jesus. Meu amado, nunca se esqueça disso. Não vem com essa história de entrar de raspão no céu. Sai fora, assim, misericórdia. Sabe aquela história assim, entrou, que quase que não foi? Sai fora, meu filho, porque se você está nessa, você não vai. E ninguém vai agarrar a perninha do irmão para subir junto. Ninguém. É num piscar de olhos. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem que buscar o galardão. Agora o versículo, que não sejamos confundidos na sua vinda. Tem crente que vai ficar confundido? Tem, não é? Está escrito? O que será isso? Tem crente que vai subir no arrebatamento e vai chegar no tribunal de Cristo se achando. Fala assim, misericórdia. Um irmão que veio na minha casa, ele veio lá do estado de São Paulo. Ele sempre me falava de uma moça que se chamava Tássia. Eu falei, Tássia? Quem que é Tássia? Ele falou, tá se achando. Fala assim, misericórdia. Tem crente que vai para o tribunal de Cristo se achando o tal. E vai Jesus chegar para ele e dizer, não ganhou galardão nenhum. E a pessoa vai ficar confusa. Mas Jesus vai dizer o porquê. Diga glória a Jesus. Jesus vai julgar as intenções. Irmão, Jesus sabe de tudo. Tem gente que faz as coisas para aparecer. Tem gente que faz as coisas por bonito. Tem gente que faz as coisas com medo do inferno. Tudo isso vai ser pesado e avaliado. Fala para o mundo assim, Jesus está vendo. Jesus está vendo, meu amado irmão. Então, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que a Cristo o Senhor servis, e dele recebereis o galardão da herança. Colossenses 3:23. Diga glória a Jesus. Aleluias. Apocalipse 2:25. Vamos abrir lá? Apocalipse 2:25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. O que tendes, retende-o até que eu venha. Glória a Deus. Por que está escrito esse versículo? Os crentes são tomados de dúvidas muitas vezes, de crises de consciência. Os crentes são tomados de pensamentos confusos, pensamentos assim, tudo que eu fazia não valeu nada. Então esse versículo está aí para você continuar. Filipenses 3 diz, na medida de perfeição que já chegamos, nela prossigamos. Buscou o batismo no Espírito Santo, recebeu línguas espirituais. Meu amado, é para você orar em línguas até Jesus voltar. Porque eu já vi muita gente, passa 2, 3 anos, não ora mais língua, porque, sabe pastor, parece que eu não sinto mais. Sai fora, meu filho, não sente mais, então extinguiu o Espírito já, então já caiu da fé? Faz misericórdia. Não, o que tendes, retende-o. 1 Coríntios 13 diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Os dons espirituais são realmente parcelas do poder de Deus, mas só vão deixar de ter o seu valor quando estivermos com Jesus, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando aqui.
O Senhor já te deu línguas e faz tempo que você não ora em línguas. 1 Coríntios 14 diz expressamente: quem ora em línguas, ora bem. Diga glória a Jesus. Meu amado, você esfriou na fé. 1 Tessalonicenses 5. Não extingais o Espírito. Fala isso para um lado, não extingais o Espírito. Como é difícil falar Tessalonicenses, né? Diga glória a Deus. O que tendes, retende-o até que eu venha. Louvado seja o Senhor. Hoje vamos continuar vendo alguns outros versículos e os irmãos vão ver a diferença. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Eu vou começar do 14. Mateus 24, 14. Quem achou, diga amém. Amém. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Já vi muita gente dizer assim: pastor, mas para a igreja ser arrebatada, as profecias ainda não se cumpriram. Qual profecia? Essa, pastor. Lógico que a pessoa nunca cita a referência, porque ela tem uma vaga noção que está em algum lugar por aí. Fazer misericórdia. Uma que diz que o evangelho vai ser pregado para todo mundo. Tá, o versículo é Mateus 24, 14, que diz: o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Não diz virá o arrebatamento da igreja, virá o fim, que são coisas diferentes. Além do que, existe uma grande discussão sobre a expressão evangelho do reino. O evangelho que Jesus pregava para os judeus, quando ele veio em carne, era diferente do evangelho que nós pregamos, porque Jesus veio para o que era seu, João capítulo 1. Ele nem queria atender a Cirofenícia, porque ele disse que não queria tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, eu quero só te dizer o seguinte: para o arrebatamento da igreja, não precisa nenhuma profecia se cumprir. A própria essência, finalidade do arrebatamento, que é a iminência, significa que não precisa nada antecipado. Diga glória a Jesus. Jesus pode arrebatar a sua igreja a qualquer instante. A partir do 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Eu quero explicar isso para os irmãos assim, com palavras bem simples. 2 Tessalonicenses 2 diz que o templo de Deus vai existir o templo de Deus na grande tribulação. O templo de Deus é em Jerusalém. E diz que o anticristo vai querer entrar no templo de Deus em Jerusalém. Muito provavelmente vai ter um santo dos santos nesse templo. O anticristo vai querer entrar lá dentro, e esta é a abominação desoladora. O livro de Daniel diz que este homem vai fazer pacto com o povo judeu por um período. Vai ter um período de paz, que é Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo branco, um período de aparente paz. 1 Tessalonicenses 5 diz: quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Então vai ter uma enganosa paz, vai ser reconstruído o templo de Jerusalém. Os judeus vão achar que o anticristo é o Messias, até o dia em que ele cometer uma abominação, que vai ser ele entrar no santo dos santos. O que eu estou dizendo é a interpretação mais comumente aceita. E daí os judeus vão romper este pacto, vão ser cruelmente perseguidos pelo anticristo, cruelmente. E daí os judeus vão entender nesta perseguição cruel que o verdadeiro Messias na verdade era Jesus. Diga glória a Deus. Mas vai ser com preço de sangue, eles vão ser mortos. Diz lá o livro de Daniel que vai ser destruído o poder do povo santo. Irmãos, a perseguição dos judeus na grande tribulação vai ser pior do que Hitler. Hitler matou 6 milhões.
Faz-se misericórdia. A da grande tribulação vai ser pior. Versículo 16, os que estiverem na Judéia. Irmãos, mas tudo isso é grande tribulação. Nós não vamos estar aqui. Falam assim, graças a Deus. Aleluia. Nós vamos ver tudo isso por cima, de cima. Diga glória a Jesus. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Os irmãos veem que o texto fala até de sábado. É um texto completamente judaico, se referindo à perseguição dos judeus na grande tribulação. Versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Escolhidos, entenda, o povo judeu. Se alguém disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo esse texto fala sobre a segunda vinda de Jesus, que vai acontecer depois da grande tribulação, em que todo olho o verá, como diz em Apocalipse 1. Vamos continuar a partir do versículo 29. Preste bem atenção no versículo. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Irmãos, aqui está claramente demonstrado que a segunda vinda de Jesus, todos o verão. Isso aqui não é arrebatamento. O arrebatamento aconteceu pelo menos 7 anos antes disso. Diga glória a Jesus. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos... Ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, desde uma a outra extremidade dos... Onde estavam os escolhidos então? Que bom. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, espero que você esteja lá. Jesus vai, na segunda vinda, Jesus descerá conosco, porque Jesus disse em 1 Coríntios 6 que nós vamos julgar a terra. Jesus disse que iria dar 12 tronos para os apóstolos, para eles julgarem as 12 tribos de Israel. Nós vamos reinar com Cristo. Quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Diga glória a Jesus. Eu estava lendo um livro sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, e o escritor, muito erudito, ele disse assim, esse versículo, eu vou citar de novo: quem vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. O escritor disse assim, se este versículo não estivesse na Bíblia, eu diria que ele é uma blasfêmia. Diga glória a Jesus. Mas não, ele está. Para os irmãos verem que grande honra que nós vamos ter. Fala para um lado, você vai reinar com Jesus. Você vai reinar com Jesus. Meu amado, as promessas bíblicas são tão grandes e são verdadeiras. Irmãos, nós não somos loucos, não sou ignorante. Diga glória a Jesus. Tenho curso superior, se bem que acho que não vale grande coisa, porque conheço uns que têm curso superior e são umas anta. Mas misericórdia. Mas não sou um analfabeto iletrado, não esclarecido. A Bíblia é verdade, pode crer. Fala para nós assim, pode crer.
pode crer. Jesus virá. Irmãos, a promessa bíblica é muito grande. Vale a pena viver com Jesus nesses poucos anos de vida aqui. Mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja mal falado, tudo isso passa rapidamente, nós voamos. Salmo 90. Irmãos, e o galardão é eterno, para sempre. Irmãos, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3, diga glória a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Dê uma salva de palmas a Jesus. Rabahari canta, lava, surharias. Sude canto, ricancinho canta, lava, surhariastei. Rabahari canta, lava, surharias, conta, ripa, harias. Louvado seja Deus. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício não feito por mãos, eterno, nos céus. 2 Coríntios 5, diga glória a Jesus. Irmãos, é muito grande o que o Senhor tem preparado para nós. Vamos reinar com Cristo. A gente nem consegue entender direito o que é isso. Então fique firme. Meu amado, eu estou dizendo tudo isso para você perder essa carinha que você está assim... Ai, é tanta luta, é tanta promessa, meu filho. Fala para nós, é tanta promessa. Meu Senhor amado, que maravilha. Diga glória a Jesus. Essa vida já passa. Irmãos, quando nós chegarmos do lado de lá, irmãos, nós vamos ter consciência, nós vamos lembrar de tudo que a gente fez na terra. Irmãos, com certeza muitos vão se lamentar, vão sim. Porque diz que tem gente que vai ficar confundida, tem gente que vai se lamentar. 1 Coríntios 3 diz que a obra de muitos vai se desfazer no fogo. Sabe qual vai ser a lamentação, irmãos? Chegar lá e nós vamos olhar um para o outro e dizer assim: era verdade mesmo. Nossa, o arrebatamento era verdade. Estamos aqui, tribunal de Cristo é verdade mesmo. E depois do tribunal de Cristo, o galardão eterno, o reino eterno de nosso Senhor. Irmão, sabe o que nós vamos lembrar? Por que eu não fui mais crente naquela terra? Por que eu perdi tempo? Faz misericórdia! Não precisa chegar lá para pensar nisso, né? Pode pensar já, por exemplo. Fala para nós assim, pense nisso. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Não perca isso de vista. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Desde a outra extremidade dos céus. Nós fomos até o versículo 31. Diga glória a Jesus. Esses versículos são repetidos em Marcos 13, de 14 a 27. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos 14, 62. Abra a palavra comigo. Marcos 14, 62. Jesus lhe disse: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui Jesus disse para o sumo sacerdote, que era um homem decaído. Então isso aqui está se referindo à segunda vinda de Jesus. Você está entendendo? Arrebatamento da igreja é uma coisa, segunda vinda de Jesus é outra, que acontece depois. A igreja é arrebatada antes disso. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Vamos para Lucas 21. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Irmãos, angústia das nações, bramido do mar e das ondas. Lembra aquela história de tsunami, Indonésia, que destruiu, que ficou todo mundo completamente apreensivo? Dá para entender um pouco o que diz o versículo. O 26, homens desmaiando de terror,
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Irmãos, na grande tribulação vai acontecer coisas terríveis na terra. Grandes meteoros vão cair aqui, vai ter superaquecimento, depois o sol vai se apagar, vai ter trevas, demônios vão ser lançados, vai ter pragas, vai ter epidemia de diversos tipos, irmãos, vai ser terrível. Fala para um lado assim, fique firme com Jesus. Versículo 27, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso aqui é a vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus. Versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Fala para o irmão do lado, a tua redenção está próxima. Glorificado seja Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Diga glória a Deus. Nós não estamos em trevas, andamos na luz do Senhor. Jesus quer nos levar antes daqui. Meu amado irmão, fique firme com Jesus. Diga glória a Deus. Aleluias. Vamos para 1 Pedro capítulo 4. Estamos encerrando hoje. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos pular para 2 Pedro 3. 2 Pedro 3, a partir do 7. Os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Isso aqui está falando de grande tribulação. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, essa aqui é uma referência clara do tempo dos apóstolos, apóstolo Pedro, que foi contemporâneo de Jesus, que já falou sobre 1000 anos. Então, naquela época, os apóstolos já conseguiram ter um vislumbre que iria demorar muito para Jesus voltar. Já passaram-se 2000 anos. Diga glória a Deus. Versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, antes que todos venham a arrepender-se. Versículo 10 fala sobre segunda vinda de Jesus. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo aqui vai perecer. Malaquias 4 diz que o Senhor não vai deixar nem raiz, nem ramo. Deus vai destruir a terra com fogo. No dilúvio de Noé foi com água, agora é com fogo. Diga glória a Deus. É melhor o fogo do Espírito, sem dúvida nenhuma. Fala para um lado, é melhor o fogo do Espírito Santo do que o fogo do juízo de Deus. Vamos ficar de pé.
Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. A partir de quinta-feira, nós vamos voltar ao estudo. Vamos em Êxodo. Terminamos Gênesis, vamos voltar a Êxodo. Fizemos 2 quintas-feiras sobre a volta de Jesus. Analisamos rapidamente praticamente todos os textos que falam da volta de Jesus. Fala para o irmão do lado, fique preparado. Senhor amado, em nome de Jesus, abençoa a igreja. Meu Deus, como diz Apocalipse 1, bem-aventurado os que leem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Senhor amado, em nome de Jesus, queremos guardar a Tua palavra no coração, para não pecarmos contra Ti. Senhor amado, em nome de Jesus, santifica a igreja, que cada um esteja pronto, preparado para subir com Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está na 7ª semana da campanha de oração, levante a mão. 7ª semana, 6ª semana, 5ª semana, 4ª semana, 3ª semana, 2ª semana. Quem quer começar hoje a campanha 7 semanas da presença do Senhor? Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Glorificado seja o Senhor. O diácono Ivan vai orar, nós vamos todos concordar com ele, em nome de Jesus. Deus de glória, nós louvamos, ó Pai, o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que Tu estás presente, o Senhor tem ouvido as orações do Teu povo, Senhor. E neste momento, colocamos, ó Pai, diante de Ti todas as nossas orações, nossos clamores, nossas súplicas. É o Teu povo, Pai amado, confiando no Senhor, sabendo, Deus, que Tu tens poder, Pai, para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Confiamos em Ti e queremos, ó Deus, descansar no Senhor. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. O grupo de louvor pode vir à frente. Então, irmãos,